Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos aí, então, para a nossa aula. Se eu não me engano, é a 12. 13. Não é isso? Acho que é a 13, hein? 13. É a 13. É a 13, porque no século XIII aconteceu a Inquisição. Peguei vocês, hein? Vocês estavam prestando atenção aí. Nós vamos ter que falar sobre esse assunto hoje, porque é a história da igreja, né? Na verdade, a igreja, ela se esfacelou, né? Eu vou dar uma sinopse para vocês aqui. Primeiro século, segundo século, terceiro século, bênção. Unção, poder, graça, perseguição, o povo crescendo, e Roma em cima, e bola para cima, e matava um crente, nascia 10, matava 10, nascia 100. Terceiro século, o Constantino fez uma virada política, né? Ele convocou o Concílio de Nicéia, 325, e convidou os bispos, todos, ele é imperador. O imperador que anteriormente dele perseguia, agora o imperador está convidando. Então a turma foi, né? Chegou lá no concílio e ele trabalhou por trás de todo mundo aí para tentar fazer a coisa dele vingar. Inclusive ele conhecia um pouco de teologia. O Constantino não era bobo, não. Ele conhecia um pouquinho de teologia. E aí ele era adorador do Sol Invictus. Por isso que o Natal ficou no dia 25 aí, nada a ver, né? A gente comemora, porque a turma lembra de Jesus, pelo menos, mas ninguém é besta, não. A gente olha assim de revesgueio, mas a gente sabe que não está correto. Mas tudo bem, faz vista grossa, vamos comemorar, Merry Christmas, né? Tirando o barbudo da Coca-Cola aí, né? O Papai Noel. Mas ele era adorador do Sol Invictus. E depois de Constantino, não vou ficar aqui gastando tempo com isso, a igreja vai entrar por um período de trevas mesmo. A política, né, começa a tomar conta, depois ela vira latifundiária, depois ela vai fazer conquistas geopolíticas. Lá no século IX, Carlos Magno começa o Império Sacrosanto. Meu amigo, se não fosse os valdenses, se não fosse os Wycliffes, o John Hus, o Jerônimo de Praga, o John Wessel, o Lutero, o Zwinglio, se não fosse esses homens de Deus, estaria mais complicado no dia de hoje. Então, a chamada igreja, né, ela perdeu o seu foco, o seu rumo. Ela veio, e graças a Deus que no paralelo houveram algumas reformas que foram realizadas, porque o pessoal só olha para a reforma de Lutero, mas não foi de Lutero, não. Teve uma reforma aí que rolou, que aconteceu neste período. E, infelizmente, século XIII, na França, inicia-se o período da Santa Inquisição ou do Santo Ofício. Tudo que era contra eles era feiticeiro, era nefasto, era pecador, e ia pagar com a morte. Olha, uma igreja que o fundador ensinou a amar, uma igreja cujo fundador mandou dar a face se batesse numa outra face. Tem até, inclusive, nós vamos estudar, talvez hoje ainda, sobre o Didaquê. Didaquê tem um dos artigos. Didaquê é um livro com 16 capítulos, né? E lá tem um artigo que fala assim, ó: se alguém te bater na face, vire a outra, porque ele ficará completo. O versículo o Didaquê dá até um envolto para o versículo melhor, né? Porque o versículo diz assim: se alguém te bater a face, vira a outra, não é isso? Didaquê fala assim, ó: se alguém te bater a face, vira a outra, porque fica completo. Aí deu certinho. Então, assim, essa igreja que foi ensinada a amar, a colocar a sua base, né, no amor, ela perdeu o foco, começou a matar, começou a passar a espada, começou a queimar na fogueira, começou a fazer atrocidades que é incontável. Então, infelizmente, é uma parte da história que tem que se falar, né? Ainda tem as cruzadas, que é outro problema da igreja. As cruzadas. E aí vai. Então,
A minha função aqui não é falar mal de igreja romana, não, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso, não. Mas a história eu não posso mudar. Se eu pudesse pegar uma borracha, apagar e escrever outra coisa, mas a história está aí. Tanto é que o Papa andou pedindo perdão, os outros papas aí andam pedindo perdão, aí não sei, bom, aconteceu, né? Eu mandei um material para vocês aí, o MAS, e tem umzinho extra aqui. Opa, deixa eu ver se eu acho ele aqui agora. Ah, aqui. Esse aqui. Consegue ver aí, gente? Tá aparecendo aí? Tá, David? Beleza. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui. Ah, pera aí. Aqui. Eu queria aumentar um pouco mais Ah, aqui, achei. Aí, ó. Fica melhor para ler, né? Porque o Daniel tá de óculos, eu quero que ele leia bem. Eu também tenho óculos, Daniel, aqui, eu uso o meu também, ó. É porque ele é feio demais, ó. Eu já sou feio aí. Mas ele é para perto. Ok. Vamos Se aí colocar o para... óculos, vai ver em Full HD. Como é que é? Se colocar o óculos, vai ver em Full HD. Pois é, rapaz. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Inquisição. Quem de vocês ouviu falar da Inquisição alguma vez na vida? É o Daniel. Alguém já leu alguma coisa sobre isso alguma vez? Não? Mas assim, eu estive lá em Praga, lá na capital da República Tcheca. Eu estive lá em Praga, no Museu da Inquisição. E eu vi as máquinas ao vivo, cara. Eu não, são 6 andares. No terceiro, eu parei. No terceiro, voltei para o hotel em lágrimas. Quase que eu não consegui dormir aquele dia, tanto que eu chorei. Porque, olha, brincadeira, né? Mas temos que falar, não tem jeito, faz parte da matéria. Vamos lá, então, sobre a Inquisição, ok? Deixa eu me posicionar melhor aqui. A Inquisição. A Inquisição foi uma instituição religiosa jurídica criada no fim da Alta Idade Média, século XIII, pela Igreja Católica Apostólica Romana, na França, para identificar e julgar todos aqueles considerados uma ameaça às suas doutrinas e conjuntos de leis. Os que eram condenados cumpriam apenas penas que podiam variar, desde a prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde eram queimados vivos em praça pública. Além da França, ela atuou também na Europa, Portugal, Itália e Brasil, viu, gente? Olha aqui uma coisa interessante que aconteceu nesse período aí. As famílias compravam pólvora e pagavam os soldados carrascos para derramar pólvora na lenha seca, porque na Europa, a Europa ela passa mais tempo no frio do que no calor. E aí as pessoas sofriam demais, sabe? Elas ficavam, David, às vezes 3 dias gritando na praça de dor. E era feito isso para que as pessoas vissem como era duro, né? Ser um herege, como eles falavam, né? Então você imagina uma pessoa gritando na rua, dia e noite, de dor, gemendo de dor. E se fosse um parente seu, como é que seria isso? Então as famílias davam dinheiro para comprar pólvora, para jogar nas lenhas secas, para que pudesse, na verdade, acelerar o processo de morte. Peraí. Aos perseguidos não lhes era dado o direito de saber quem os denunciara. Olha só. Mas, em contrapartida, podiam dizer os nomes de todos seus inimigos para averiguação por parte desse tribunal medieval. Com o passar do tempo, essa forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e espalhou em países como Portugal, França, Espanha, Itália e Brasil. Agora, algumas características que foi nessa época aí, né? Perseguição a cientistas e filósofos. Uma cientista chamada Helena, ela foi uma das primeiras mulheres que conseguiu desvendar a questão dos cosmos, né? Dos planetas, e ela, uma professora fantástica em Alexandria, ela foi queimada e esquartejada por causa que ela descobriu essas coisas. E se você fosse inteligente naquela época, ia ser queimado na fogueira. Meu Deus do céu. Muitos cientistas foram perseguidos nesta época, censurados e até condenados por defenderem suas ideias contrárias à doutrina cristã.
Um dos casos mais conhecidos foi o do astrônomo italiano Galileu Galilei, que afirmava que a Terra girava em torno do Sol, heliocentrismo. Ele foi poupado da fogueira, mas não do confinamento perpétuo. A mesma sorte não teve o matemático e filósofo italiano Giordano Bruno, muito conhecido, né? Que foi julgado e condenado à morte pelo Tribunal do Santo Ofício. Olha aí, Major, o nome era Santo Ofício. Imagine, e era santo, hein? Imagina se não fosse santo, que seria esse negócio aí? A acusação foi de que Giordano era um herege, pois cometia erros teológicos. Um deles era não concordar com o dogma da Trindade. O julgamento de Giordano Bruno, matemático e filósofo italiano, foi julgado e condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana. As mulheres também eram alvos, olha. As mulheres também foram alvos de constante perseguição. Os inquisitores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura. Espera aí, deu um pulo aqui. Todas as partes que envolviam a cura, a questão dos chás, remédios. Olha lá, as práticas que envolviam a cura por meio de chás, remédios. Rapaz, eu não li. e tava no cérebro aí, ó. Parece que eu continuei lendo, né? Meu Deus do céu. A cura por meio de chás ou remédios elaborados a partir de ervas ou de outras substâncias naturais. Espera um pouquinho, tá dando... As bruxas medievais, que nada mais eram do que conhecedoras do poder da cura de plantas, receberam por isso um tratamento violento e cruel. E o tempo difícil, hein? O apoio dos reis. Como a Inquisição se tornava cada vez mais poderosa, acabou atraindo interesses políticos durante o século XV. Por exemplo, o rei e a rainha da Espanha se aproveitaram dessa força para perseguirem os nobres, e principalmente os judeus. No primeiro caso, reduziram o poder da nobreza, já no segundo, torturaram e mataram os judeus, tomando-lhes seus bens. Aí que vai acontecer também aquele movimento chamado dos cristãos novos, né? Que eram obrigados a se tornarem cristãos, ou então perdiam suas posses. Em quarto lugar, vem as torturas e as condenações à morte na fogueira. Durante essa época, milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que muitas vezes não tinham fundamento. Que muitas vezes, com o poder cada vez maior nas mãos, o inquisitor Mor chegou a desafiar reis, nobres, burgueses e outras importantes personalidades. Apenas no início do século XIX é que a perseguição aos hereges e protestantes teve fim. Mas você sabe que o ofício está aberto ainda, tá? O Santo Ofício está aberto, só que ninguém está executando, né? Mas se o pessoal resolver executar, aí vai ficar difícil. Inquisição no Brasil. Aí, Brasil, hein? Em terras brasileiras, os tribunais do Santo Ofício chegaram a ser instalados nos séculos XVII e XVIII, porém não apresentaram muita força, como aconteceu na metrópole de Portugal. Como o Brasil estava subordinado ao Tribunal de Lisboa, este enviava à colônia brasileira os visitadores para observar e relatar como andavam as questões de fé no povo brasileiro. Mas veja bem, teve alguns casos no Brasil, né, de Santo Ofício, teve também alguns casos de tortura e execução. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira força evangelística no Brasil foram os huguenotes. Eles vieram da França a mando de Calvino. Calvino sabia do Brasil. Calvino patrocinou um navio com 14 missionários em 1555. Chegaram aqui na Baía de Guanabara, quer dizer, aqui não, lá no Brasil, na Baía de Guanabara, no dia 25 de março de 1555, com o capitão Villagagnon e o capitão Coligny. Eles vieram como missionários mandados pela Igreja de Genebra, olha só. Só que o capitão Villagagnon e o Coligny, eles tinham muito mais do capitão Villagagnon. Eles tinham interesses em que a França dominasse o Brasil. A vinda do Villagagnon foi mais geopolítica, mas os missionários vieram com coração para evangelizar. Vocês sabem onde foi que eles ficaram? A casa que morou a primeira missão evangélica no Brasil?
aonde é o aeroporto do Galeão. Quem já voou no Galeão? Quem já pegou voo no Galeão alguma vez? Nunca pegou, não? Não sei se os outros pegaram aí porque a câmera está fechada, mas na verdade é ali que ficavam os missionários que vieram da França. Só que o Villagagnon criou uma celeuma lá, acabou por colocar um contra o outro. E ele Chama de galinhão. Hã? Não, Galeão. tô brincando, a gente chama de galinhão lá no Rio. O aeroporto Galeão. Galeão. Aí, o Villagagnon colocou uma celeuma entre eles que provocou os governantes brasileiros contra esses huguenotes, na época do Mendes Sá, lá no Rio de Janeiro. E eles foram executados em praça pública. E aquele que hoje é o santo brasileiro, que é o Padre Anchieta, o Carrasco se recusou a matar um dos pastores, porque já tinha se convertido, e o Anchieta, o santo Anchieta, foi lá e ensinou como é que matava essa pessoa, e executou. Penduraram eles na Pedra da Gávea, jogaram no mar com pedra ao pescoço. Teve situações difíceis no Brasil também. As visitações e atuação em território brasileiro. Aí. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de Portugal desembarcou no Brasil pela primeira vez em 9 de junho de 1591. Ocorreram 3 visitações das províncias brasileiras de Pernambuco, Bahia, no Maranhão e Grão-Pará. Uma das principais formas da atuação dos inquisitores era afixar nas portas das igrejas mensagens incentivando as confissões espontâneas. Foram julgados principalmente alguns casos de heresias relacionados a condutas morais e práticas religiosas dos brasileiros. A Inquisição chegou também a perseguir alguns judeus aqui que moravam. Não há relato histórico de que o Brasil tenha havido torturas e o envio de pessoas para a fogueira, como ocorreu em terras europeias. A Inquisição no Brasil atuou na Bahia, Pernambuco e Paraíba. Agora vamos aqui umas curiosidades históricas. Um dos inquisitores que mais castigou os hereges no século XV foi o espanhol Tomás de Torquemada. O nome do cara já era Tomás de Torquemada, né? Já era um nome sugestivo, né, para a Inquisição, né? Torquemada. Como é que você está? Tô queimado. Thomas aí, toma queimado, né? É o nome do rapaz. Ele ficou conhecido como Grande Inquisitor e atuou na perseguição e punição dos muçulmanos e judeus convertidos que moravam na Espanha. A palavra deriva do latim inquisitionis, cujos significados são investigação e indagação. Embora tenha praticado muitas mortes, violências e sofrimento, ela era também chamada de Santa Inquisição. De tempos em tempos, a Inquisição organizava o auto de fé. Este consistia num evento público no qual absolvidos deveriam mostrar arrependimento e compromissos em respeitar a doutrina católica. Está pulando aqui. Bom, aí a figura do autor da fé, né, obra de Pedro Burachetti, isso é um quadro aí mostrando, né, mais ou menos isso aí, ok? Essa figura, então, do Torquemada vai ser a pessoa principal desse tempo, meu pessoal, da Inquisição. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o quadro. Espera um pouquinho. Estou com dificuldade. Ok. Vamos, então, aqui entender um pouquinho mais desse Torquemada aqui, né, um dos inquisitores. Torquemada foi um dos mais importantes inquisitores que atuaram na Inquisição espanhola do século XV. Torquemada nasceu na cidade de Valladolid, na Espanha, em 1420. Torquemada morreu na cidade de Ávila, na Espanha, em 16 de setembro de 1498. Também conhecido como Grande Inquisitor, Torquemada atuou nos reinos de Aragão e Castela, fazia parte da Ordem dos Pregadores, ordem religiosa católica dos dominicanos. Foi responsável pela perseguição, prisão, tortura e condenação de milhares de judeus e muçulmanos convertidos residentes na Espanha. Foi um dos responsáveis pelo Édito de Granada, em 1492, que obrigava todos os judeus a se converterem ao catolicismo até 10 de julho de 1492. Os que não se convertiam, cerca de 40 mil, foram expulsos da Espanha.
atuou como confessor da rainha Isabel. Veja só, nesse período de 1492, esses judeus que foram colocados para a Espanha empurraram muito para o Brasil. Foi um período que depois, né, claro que o Brasil faltava aí algum tempo para ser descoberto, quer dizer, não é descoberto, né? A posse para o Portugal, porque o Brasil já foi alvo dos vikings, já estiveram no Brasil, outras pessoas têm marcas de vikings lá na Pedra da Gávea, tem acampamento de vikings lá em Mato Grosso, os espanhóis passaram por lá também, então foi mais ou menos nesse período aí. Então, quando eles vão para a Espanha, eles acabam provocando também a diáspora dos judeus que estavam lá em Portugal também. Então, é um período que realmente é vergonhoso para a igreja, né? A gente olhando, falando assim por alto, lendo aí uma apostila, lendo um texto, a gente não tem ideia do que foi isso realmente, né? Eu fui criado numa igreja, na nossa igreja tinha muita inclinação à história. E o professor Sebastião Leonel, né, foi um dos grandes professores ele era doutor em Inquisição, uma coisa assim célebre, sabia coisa que ninguém sabia. Ele tinha documentos, Major, documentos que nem a igreja católica tinha. O cara tinha coisa que ninguém tinha. Cada história que, sabe? E quando eu estive lá no Museu da Inquisição, lá em Praga, eu vi uma frase assim, porque aquele museu, pelo que eu ouvi lá nas ruas, era de um tataraneto de uma pessoa que foi torturada na Inquisição. E foi uma tortura tão forte, tão difícil, que esse tataraneto falou assim, não, eu vou comprar essas máquinas. Ele saiu viajando pela Europa, rapaz. Ele comprou 96 máquinas. Ele conseguiu achar fundos de igreja abandonados, em ranchos, em calabouços. Ele comprou essas máquinas, mandou limpar, arrumar e colocou na exposição. E colocou lá, para que nenhum idiota venha dizer no futuro que isso não aconteceu, né? E eu fui visitar, eu vou mostrar aí para vocês algumas máquinas, mas não todas, né? Eu passei mal, como eu falei no começo, eram 6 andares, eu consegui ir por 3 andares, eu fui como historiador, né? Eu viajo o mundo inteiro colhendo dados históricos, então eu não consegui ir até o final. Eu fui para o hotel e eu deitei, David, no chão do hotel, no meu quarto, lá em Praga, e eu chorei, eu acho que umas 5 horas, porque eu vejo hoje um evangelho tão barato, uma graça barata, né? A graça de graça, mas não foi barata, né? Ela custou, né? A graça de Deus. A graça do homem é de graça. Mas um evangelho barato, um evangelho Nutella, uma geração que não sabe o que é pagar o preço, que se vende por política, por dinheiro, por tanta coisa. E esse pessoal deram as suas vidas, né? Meu Deus do céu. Aí eu fiz um documentário sobre a Inquisição, eu coloquei uma frase, não sei se alguém falou, mas eu pensei, talvez a frase fique até como minha autoria, né? O sacrifício deles foi a morte. Qual é o seu? O sacrifício deles é a morte. Qual é o seu? Não tem ar-condicionado, vou ficar nessa igreja. Não vou nessa igreja porque não tem parking lot, porque não tem estacionamento. Não vou para essa igreja aí porque ela não tem banda que toca. Não vou ficar aqui porque ela não tem trabalho para os jovens. Eu falei, olha, vai às favas, né? E esse tipo de crente aí não precisa não, sabe? Esse pessoal deram a vida, sofreram tanto. A gente tem ideia do que é sofrer, pai. E nós estamos aqui hoje por causa deles, que manteram viva, né, a palavra do Evangelho. Vou buscar aqui um outro documento, que eu já mandei para vocês aí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Acho que está aqui, ó. Muito bem. Opa, não é isso, não. Esse aqui já foi. Esse aqui. Ver se eu consigo trazê-lo à tela, para a gente ter mais uma ideia do que estamos falando. Achei aqui. Pronto. Aqui mais um pouquinho da aquisição. Opa. Essa foto aí, estou lá no calçadão da ponte sobre o Rio Charles, lá em Praga. Né? Aqui na parte verde, diz assim, a instituição denominada de Inquisitio Haeraticae Pravitais, mais conhecida como Inquisição, foi criada pelo Papa Gregório IX, em 1233, portanto, século XIII.
por meio da bula de Licete ad Capiondes. A história da Inquisição é um dos temas que mais geram discussão, tanto entre especialistas no assunto, quanto entre os públicos não especializados. A Inquisição, ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater heresia, blasfêmia, bruxaria, costumes considerados desviantes, violência, tortura, simples ameaças da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Começou no século XII, na França, XII, XIII, né? Porque, na verdade, teve lá em Albigense, teve já um grupo que foi inquirido, né? No século XII ainda. E começou no século... então, começou a combater por aí, já do século XII, século XIII. Uma coisa que eu quero colocar para vocês ainda, nessa questão da Inquisição, era que foi um grupo pequeno que começou a inquirir algumas coisas da Igreja Católica, né? E, na verdade, eles procuravam os hereges. Mas quem são os hereges? Olha, todo herege é aquele que ele tece comentários contrários a um grupo. Por exemplo, a quem nós chamamos de herege, nós, nazarenos, quem nós chamamos de herege, eles podem estar nos chamando de herege também. A palavra heresia não é de propriedade de um grupo, ela designa que uma pessoa não pensa igual a um grupo, portanto, ela é chamada de herege. Na verdade, a palavra herege, se não me engano, significa escolher. Escolher. Santa Inquisição. Gente, tem umas imagens aí pesadas, tá? Espero que vocês segurem firme aí. A Santa Inquisição. Estive em Praga, capital da República Tcheca, e visitei como pesquisador o Museu da Inquisição. Esconder da história este período é uma injustiça. Ao mesmo tempo, esta pesquisa não é uma afronta à historicidade católica, estou apenas chamando para o campo acadêmico e histórico. Um momento, por mais que se explique a razão, é necessário analisar e protestar e prestar nossa homenagem aos que deram suas vidas pelo amor do Senhor. O que fizeram em nome de Deus dói em nossas almas. A carnificina das cruzadas, a crueldade da Inquisição, as manipulações políticas, o enriquecimento em nome de Deus, o recuo da cultura dos povos, a vista grossa, os horrores do Holocausto, a matança degenerada entre os muçulmanos, os povos que não eram favoráveis aos dogmas, ensinos e decisões políticas da Igreja, fatalmente foi o seu lado ruim, mau e perverso. Penso que se Deus for perdoar as atrocidades cometidas pela Igreja, vai ter que elogiar e pedir desculpas a Hitler. Essa frase é minha, tá? Eu estou assumindo ela, é muito forte. Penso que se Deus for perdoar as atrocidades cometidas pela Igreja medieval, vai ter que elogiar e pedir desculpas a Hitler. Veja essa imagem deste homem aí em cima dessa peça. Se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui para ter uma ideia melhor. Espera um pouquinho. Aqui, achei. Veja aí, ó. Ele era colocado, o bico desta... pessoal, é muito forte isso, tá? O bico desta peça era colocado no ânus do crente. Ele ia, se ele não confessasse, deixar de falar o que ele estava falando contra a Igreja Católica, essa peça ia perfurando o seu ânus. A ideia era chegar no crânio, na cabeça. E a peça está do lado aí, eu tirei foto. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí, ok? Algumas máquinas mortíferas que assassinaram muitos crentes e pessoas inteligentes que eram tidas como ameaça pelo pseudo-igreja. É lamentável que durante a trajetória a Igreja permitiu que pessoas sem a mesma cultura da proposta inicial do cristianismo maculassem sua história. E assim temos um período obscuro chamado Santo Ofício, ou mais conhecido como a Santa Inquisição, onde, sob uma pseudo-proteção da Igreja, mais de 20 milhões de pessoas, 20, eu disse 20 milhões, tá? O Hitler foi cafezinho pequeno. De pessoas foram brutalmente torturadas, assassinadas e o pior, em nome de Deus. O próprio Deus e sua justiça estavam bem longe disso. Pelo contrário, deu força e graça para a verdadeira graça, a Igreja se superar.
Aqui você está vendo aí o machado, aí aqui do meu lado, irmãos. Esse machado aí do meu lado, ele foi usado, tá? Esse foi usado. Do outro lado à esquerdo, da sua tela, desculpa, direita da sua tela, está o esmaga-crânio. O crente era colocado ali, isso era igual a morsa, que ia fechando, ia matando ali o crente, entendeu? Olha esse garfo aí, que a pessoa ficava nessa posição. É claro que ela não ia aguentar, gente. É claro que uma hora ela ia ter que baixar a cabeça e se enfiava na garganta e no pescoço. Aí temos uma roda também, que a pessoa girava esticando o corpo aqui, ó, ia quebrando todos os seus membros, né? Aí embaixo nós temos a estaca, que saía, é outra forma, aquela que entra no ânus e sai na boca, em linha reta, né? Aí são imagens de pintores da época. Ali está aquela peça também, ali não é bem um machado, ali a pessoa esmaga a cabeça do crente com pauladas. Aí eu pergunto a vocês, irmão, será que foi duro o sermão de domingo? Alguém vai morrer por causa do sermão de domingo? Misericórdia. Essas máquinas ao todo, mais de 96 tipos, mais populares, eram desenhadas por cabeças infernais. Tortura jamais vista, sofrimento, agonia, desespero, tudo porque um grupo de pessoas discordavam dos desvios e outras pessoas pensantes, inteligentes, eram ameaça a esse movimento com o nome de igreja. Mas, na verdade, era um grupo de criminosos matando em nome de Deus. Muitas pessoas hoje, ao conhecer a história, têm mágoa da instituição que se chamava igreja, e isso atrapalha a evangelização. Olha essa mesa aí, o crente era colocado de uma ponta amarrado os pés, e na outra o carrasco, numa roda, puxava as correntes e ia quebrando todos os ossos da pessoa. E depois que os membros eram desligados uns dos outros, essa pessoa era colocada na rua para gemer até ela morrer, com infecção, com dor. Veja olha lá, aquele aparelho que eu falei, tá vendo? Lá no começo, que o senhor estava com o aparelho no ânus, é esse aparelho aí, ó. Esse aparelho matou gente, tá? Tudo ladinho aí, ó, tirando foto. Isso aí matou pessoas. Ali uma outra tortura, a pessoa era colocada com os pés abertos e passava-se um serrote pelo meio até serrar a pessoa no meio. Aí eu pergunto, né? Será que foi forte o sermão de domingo? Alguém vai morrer por isso? Meu Deus do céu. Então, gente, assim, é um período devastador. Eu tenho as fotos das 90 e pouco máquinas, né? Que, na verdade, eram mais de 100 máquinas, que essa pessoa conseguiu, né, trazer aí para a gente o que ele pôde, né? Na verdade, recorrer a fim de trazer essa verificação. Mas é um momento obscuro da história, a gente tem que contar. Eu queria pular esse momento aí, mas não tem como. E no começo eu tinha meio que dó de falar assim, a Igreja Católica fez isso aqui, mas fez, não tem jeito, fez. Não tem como, né, atingir. Acho que o João Paulo está com dificuldade ali para acessar. Ô, João Paulo, pode tirar a câmera um pouquinho então aí, fica à vontade. Isso, pronto. Amém. Bom, pessoal, quero abrir para o nosso fórum aí. O que é que vocês têm a dizer depois dessa apresentação pesada? Nós já começamos bem, né? Oh, meu Deus. Mas tá aí. Queria que vocês colocassem aí Eu acho que nós terminamos a aula ontem falando sobre perseguições, não foi? Então isso aí já é a continuação cronológica da nossa aula de ontem. Mas é um período que eles não conseguem apagar, né? A Europa sofreu muito com isso. Por isso, aí vocês têm ideia por quê, gente? A Europa tem essa cisma com o Evangelho. Porque os muçulmanos são assim com o Evangelho. Porque essa nefasta onda de professores universitários materialistas, porque eles estão vendo a instituição igreja e não o amor de Deus em Cristo Jesus. Pelo menos desses grupos aí, os muçulmanos souberam separar. Eles
eles aceitam a Jesus como um profeta, né? Não tem problema com Jesus, não tem problema com a igreja. Então, eu queria que vocês me colocassem algum parecer, comentassem alguma coisa a respeito do que foi exposto aí na nossa aula de hoje. Amém? Tá aberta aí a palavra. O troço ele é chocante, né? Ele é muito chocante. Quando você começa a estudar um pouquinho da anatomia humana aí, você começa a ver a máquina dessa aí, você entende, né? O resultado que isso fazia no corpo, né? Meu Deus. Realmente é bem chocante. Eu me recordo uma das primeiras ocorrências que eu peguei na minha vida, um capotamento, né? E o rapaz, do jeito que ele sofreu um acidente, o carro ficou virado, e daí ele ficou com metade do corpo pendurado para fora do carro, né? Bom, a gente chegou e já estava sem vida, não tinha o que fazer. Mas a gente viu que ele tinha um corte bem grande, assim, né? Aqui na frontal. E a gente conversando ali, esperando o IML chegar, daqui a pouco um cara falou assim: ô tenente, ó, a cabeça do cara tá abrindo. E tava mesmo, né? Tava descolando aqui, assim, por causa do Meu, impacto. Rapaz, assim, eu tinha visto já no IML lá, né? Órgãos, assim, porque a gente tem que estudar isso, né? Mas eu falei, cara, foi a primeira vez que eu vi um cérebro humano realmente na minha frente, assim, caiu inteirinho no chão. Aí a meu gente olhou Deus. assim, ficou todo mundo assustado, né? A gente olhou, um olhou pra cara do outro assim, e agora, né? Daí eu falei, bom, vamos juntar, né? Não vamos deixar aí. Assim, foi ali na SIC, ali, perto da Pluma ali, melhor dizendo, né? Meu Deus. Pinheirinho. Aí cheio de cachorro em volta, eu falei, cara, vamos juntar esse troço aí, porque vai que Meu me passa um Deus. cachorro, pega e sai correndo com isso aí na boca, no meio da Meu galera, né? Deus. Meu Vai Deus. ficar feio pro bombeiro, né? Aí, cara, então você pensa assim, né? É ruim, né? A gente, como o senhor comentou, né? A gente se acostuma tanto com esse tipo de coisa aí no nosso dia a dia que é difícil, assim, eu fico chocado, porque eu sei a consequência disso no corpo humano, né? Você Mas imagina, é complicado. Major, esse rapaz bateu o carro e a pancada talvez aliviou ele da dor, né? A pancada foi. O cara apaga, é cortado e nem sente. Agora imagina o cara ser feito isso devagar, dia após dia. Você imagina aquela máquina entrando no ânus da pessoa, dá uma Isso girada, o cara fica lá gemendo a noite inteira com aquele troço, aí vem no outro dia mais um pouquinho, até ir vazando aqui por dentro, até o cara morrer. Em nome de é, Deus, hein? Em é nome do Pai, demorado, do né? Filho e do Espírito Santo. Você imagina isso? Tirando aquela estaca ali, né? Que a estaca provavelmente ela era. O cara é empalado de uma vez só, né? O resto ali, todas elas são lentas, né? Meu Todas Deus elas. do céu. Meu Na Deus. verdade, aquele de empalar também não era na hora não, Major. Colocava a pessoa viva em cima e o sangue da pessoa ia lubrificando para continuar penetrando na estaca. Então demorava 36 horas para terminar de empalar, a pessoa morrer. Havia essas duas partes. O Major falou de uma parte, você falou da outra. Alguns eram enfincados mesmo, com mais rapidez. Outros eram devagar mesmo para deixar a pessoa sofrer. De qualquer forma, ou lento ou rápido, meu irmão, não dá. Não dá para entender que alguém, em Não. nome de Deus, em nome do. Meu Deus, que tempo, que período difícil, né? Não, e sabe o que é engraçado? É que eles iam aquelas roupinhas de padre, de monge, né, com Bíblia e orando, com a mãozinha assim, ó. Com a mãozinha assim, fazendo o sinal da cruz e benzendo, e Santa Deus. Ó, gente, não dá, né? Não. Eu repito, não estou falando mal da Igreja Católica, não tô aqui fazendo nenhum tipo de inclusive eu assumo para mim isso, não é a posição nazarena, nem do seminário, é coisa minha, do professor. Eu estou contando só a história. Aqueles iam vestidinho de frade, com Bíblia, fazendo sinal de santidade e matando os outros. Isso é história, eu não estou falando mal. Eu não tô levantando falso testemunho, vai ter que rasgar aí milhares de livros, milhares, né? Então, isso que a gente sabe, né? E coisas que não sabemos, que só vai revelar a eternidade. Misericórdia. David, tá por Tem, aí? Quer dar uma palavra aí, David? tem,
tem uma coisa que eu tive que aprender na faculdade, em filosofia, porque na matéria de filosofia foi debatido sobre a justiça e injustiça, e uma das coisas que agora me veio à memória, que nós, no dia a dia, decidimos se vai prevalecer a justiça ou a injustiça. Esse modelo de inquisição não surgiu da noite para o dia, foi uma construção, foi definindo ao longo dos anos, foi se corrompendo até chegar nisso. E eu fico me perguntando assim hoje, no meu ministério, no meu trabalho, será que eu também não estou corroborando para um corromper? Será que a igreja hoje não está corroborando para um corromper da igreja que vai combinar de novo nisso? Se você for estudar os piores movimentos da igreja, eu vou colocar assim, o nazismo. O começo do nazismo, muitos admiravam. Demorou muito tempo para as pessoas perceberem o que foi. E uma das coisas assim, que eu tive que analisar em filosofia do direito foi que a nossa atitude hoje, mesmo que não seja reprovável aos olhos humanos, o olho do homem médio, deve ser reprimida para evitar um dano maior no futuro. Tchau para vocês. Valeu. Tchau para vocês. Tchau, Jô. Eu não posso. Gente, desculpa, eu tirei do mudo para comentar, eu tô aqui ainda no meio, me perdoe, viu? Não, meu amigo, não, a gente entende. Para com isso. Se quiser que eu pare, eu paro. Parei já. Olha, cada um aqui está dando sua contribuição de sacrifício, né? Eu estou agora até, daqui a pouco vai dar para mim aqui 1h da manhã. Vocês estão aí trabalhando, correndo. O Major estava nas diligências dele aí. O David no meio do trânsito preso também. Vai por aí afora. Então tá certo, João Paulo. Fica tranquilo. Importante que estamos aqui reunidos e tentamos aproximar de um assunto que é interessante para o nosso conhecimento, né? Verdade, pessoal. É uma situação que Jesus deve ter sofrido muito com isso. O Espírito Santo gemeu demais com muitos irmãos que deram suas vidas. As histórias são muitas, não vou contar nenhuma aqui, porque não dá tempo. Eu espero que vocês um dia possam ler um pouquinho mais sobre isso aí e tentar, né? Não apagar essa história, mas impedir que ela aconteça de novo, né? Misericórdia. Isso sem contar também que os protestantes mataram também, né? O Calvino matou gente. O Calvino matou gente também. Não na proporção da Igreja Católica, né? Mas ele foi prefeito de Genebra e ele mandou executar as pessoas. O Lutero consentiu na morte de mais de 100 mil camponeses. O Lutero anterior, né? O Lutero da Revelação é outro. São dois Luteros que estou falando, né? Tem um antes e um depois. Mas é por aí, é por aí. Era um tempo em que a vida não tinha valor algum, né? Era como trocar de camisa. Misericórdia. Ok, pessoal, beleza? Graças a Deus. Vamos dar uma pausinha de 5 minutinhos só, a gente já volta rapidinho para continuar aí com a nossa aula, amém? Até daqui a pouco. Deus abençoe aí.